Oi, gente, meu nome é Lorena e dessa vez eu pretendo não falhar com o vlog de leitura. Tô aqui lendo A Rainha das Sombras, comecei agora, na verdade, eu tô falando baixo porque já é tarde da noite. E eu tô com as expectativas altas com esse livro aqui. Quem viu o último vídeo do livro 3 viu que tem muito pano pra manga aqui. A Celina voltou já pra Darlan. Ela voltou como a ele. Ela já não, né? Ela se encontrou com o Arobin. Ela tá procurando o colar, né? O medalhão, que na verdade é uma chave, e tá com ele. Mas antes disso, o Arobin tava conversando com o Cal. Não me lembro porquê, não sei porque eu tô fazendo uma releitura, né? E muita coisa que eu não lembro, mas esse livro tem tudo pra já começar bom, porque o Aedion, que é o primo da Celina, ele tá preso. O rei prendeu ele pra fazer com que a prima, né, a Eileen é prima dele, voltasse pra resgatá-lo, uma armadilha, né? E eu não sei bem se o rei já sabe que a Eileen é a Celina, que por consequência era a campeã dele. Então, eu sei que o próximo capítulo aqui já vai mostrar o Aedion lá preso, mas eu vou parar de ler por hoje, porque eu tô com sono. E vamos ver se ela vai conseguir resgatá-lo. Tem a parte 1, né, e o primeiro capítulo já temos o Dorian. Ele tá meio... Nossa, olha como tá relampeando, tá chovendo. Já temos o Dorian, assim, meio confuso, porque ele tá com colar, né, então ele tá possuído. E ainda não aconteceu muita coisa, mas tá bem bom. Tomara que esse seja melhorzinho do que os outros, né? Porque a Eileen tá com fogo nos olhos. Já disse que vai matar o Arobin de qualquer forma e vai vingar todo mundo. Enfim. E eu queria falar da beleza desse livro. Esses livros de Trono de Vidro, esse tradicional, né? A primeira edição, no caso, sei lá. Nossa, eu acho eles muito lindos. E eles ficam lindos na estante. Eu gosto desse branco. Isso aqui brilha muito, essa aplicação. E olha a parte de trás. É muito lindo. Eu acho essas capas maravilhosas. Dentro, ele é lindo também. Esse pra mim é um dos mais lindos. E o Coroa da Meia-Noite. Esse aqui, o vermelho atrás, ele é muito lindo. E ó, fica lindo na estante, brilha demais. Acho perfeito. E é isso, eu poderia ler mais, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que fazer muita coisa. Então, vou preferir dormir para amanhã eu conseguir dar conta de tudo. E aí eu continuo lendo e tomara que eu consiga fazer o vlog até o final dessa vez. Meu Deus, eu sou viciada em odiar o Cal. A Celina reencontrou ele, né? Agora ela é Eileen, como ela fez questão de falar. Cara, ai, que nervoso. Aí, não, olha só, depois de tudo, ele tá fugido do castelo porque o rei, tipo, cortou a cabeça da Sorcha na frente dele. Ele já sabe todas as atrocidades que o rei vem fazendo. E aí, a Aileen voltou e contou pra ele, aparentemente, do Rovan, e ele ficou, tipo, com um ciúminho. E eu acho que ele não tá entendendo muito bem a causa, não sei de que lado que ele tá, porque aí, olha só, ele estava incomodado porque a Aileen estava suja de sangue, porque quando ela estava lá no Cofres e supostamente conversando com o Arobin foi embora, o Arobin estava tendo um encontro com ele, inclusive, e aí os guardas vieram atrás da Aileen para tentar matar ela, e aí ela fugiu, obviamente teve uma briga, e aí ela estava suja de sangue, e aí ele está preocupado porque havia sangue nela naquela noite, ela matara homens antes de encontrá-lo, e nem se incomodar em se limpar. Ele tá puto por causa disso, porque a Aileen, que é uma assassina, que ele mesmo resgatou, que ele mesmo viu participando do torneio do rei, que ele mesmo viu matando outras pessoas, ele sabe tudo o que aconteceu, mas agora ele tá preocupadinho porque ela tá suja de sangue. Sendo que ele era capitão do castelo, viu tudo que o rei fazia, ajudou a prometer o torneio dos assassinos lá quando ele resgatou a Selena, enfim. E ele diz que não vai contar pra ela, né, que ele descobriu que se quebrar as 3 torres a magia volta, porque ele tem medo do que ela pode fazer com as pessoas de Adarlan, como se as pessoas de Adarlan não fossem inimigas da Aileen, como se as pessoas de Adarlan nunca tivessem feito nada com a Celina, como se fosse todo mundo santo lá. E ele não quer que esse tipo de pessoa, no caso a Aileen, que é feérica e que tem poder,
tenha esse tipo de poder nas mãos, que a magia pode destruir muita coisa. Amado, você tá dentro de um esgoto, fugindo de criaturas que o rei tá criando, e tipo assim, você não quer liberar a magia porque você tá putinho. Ai, gente, nossa senhora. Aí aqui, não. Ninguém deveria possuir aquele tipo de poder. Se ele podia fazer uma cidade inteira queimar como vingança por uma rainha férica ter chicoteado um amigo, só por isso. Ela deu uma demonstração, falou que ia queimar a cidade inteira se a tia dela não liberasse o Rovan, porque ela fez a Maeve fez a maior sacanagem com ela, fez uma gracinha, aí tipo, ela deu uma demonstração do poder dela. Justo, ela tem poder, a Maeve também tem. Aí, olha isso aqui. Se ele podia fazer uma cidade inteira queimar como vingança por uma rainha férica ter chicoteado um amigo, como se não fosse nada, o que faria com um império que escravizara e massacrara seu povo? Gente, ele já tá dizendo aqui, o Império massacrou, escravizou o povo dela, escravizou ela, tipo, quase matou ela e ela não pôde usar o poder dela contra o povo de Adarlan. E ele está preocupadinho com a magia, com o que ela pode fazer. Ah, o Cal, faça-me o favor. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui que eu tô puta com ele. Ah, é. Cal não contaria a ele em como liberar a magia. Não, até que tivesse certeza que ela não reduziria forte da fenda às cinzas no vento. Ela tem mais é que reduzir tudo mesmo. Se eu fosse ela, reduziria com ele ainda no meio das chamas. Ai, gente do céu, esse Cal, pelo amor de Deus. Será que ele ainda não descobriu em que lado que ele tá? O que tá acontecendo com ele, amado? Sabe quando eu vou ler A Torre do Alvorecer? Nunca, porque jamais que eu vou ficar lendo um livro inteiro do Cal. Não, olha isso aqui. A Zelena destruiu o Cofres, que é um salão horrível, que tem várias prostitutas que tratam as mulheres de forma horrível, que só é feita transação obscura lá dentro, que as pessoas lutam por dinheiro, que é aquele antro lá de perdição, aonde o Sam às vezes lutava, e ela prometeu que ia destruir o lugar, porque aconteceu muitas coisas com ela devido às pessoas que fazem transações ali. Inclusive o Erobin, inclusive o que era o braço direito lá, que foi o responsável por torturar e matar o Sam. E aí agora ela chegou, teve o um encontro lá dentro desse lugar, o cofre, com o Erobin, e depois ela deixou o lugar destruído. Aí a Nesrin, não sei pronunciar, que é a que tá pegando o Cal agora e tá supostamente lutando com ele contra os rebeldes, tá perguntando, né? Porque o Cal falou pra essa Nesrin quem é a ele. Aí a própria Nesrin falou com o Cal, olha, ela destruiu o cofres e tal, mas aposto que ela teve um bom motivo para fazer isso. Óbvio que ela teve. Aí ele respondeu assim: você vai descobrir que ela costuma fazer o que quer quando quer, sem pedir permissão primeiro. Ele provavelmente apenas ficar irritadinho e decidir a descarregar o amor no Salão dos Prazeres. Gente, eu não tô entendendo qual é a do Cal. Ele sabe muito bem de toda a história dela, porque ela já contou tudo o que aconteceu e ele tá sendo esse babaca. Aí a Nesrin, sensata, falou assim: você devia ter sido mais esperto e não ter se envolvido com uma mulher assim, né? Já que ela é tão ruim. Aí, não, aí ele não respondeu nada, mas, tipo assim, até a Nesrin já falou, meu filho, ela falou que em algum momento que ele tá colocando as coisas pessoais na frente do que aconteceu, porque nem ela tá sacando qual é a dele, muito menos eu. Parece que ele tá com medo dela matar o Dorian, porque a Celaena explicou tudo pra ele, explicou que o Dorian tá possuído, explicou que é a criatura que tá aprisionando ele com aquele colar, contou tudo e... Tipo assim, gente, tem a maior ameaça sobre eles com isso que o rei tá fazendo e ele tá fazendo essa palhaçada. E aí a Nesrin falou com ele, depois que ele contou tudo, falou, Cal, então isso muda tudo, né? Porque, tipo, eles não sabiam que o Dorian tava com esse colar, o que tava dentro dele até a Celaena contar. Então a Nesrin fala pra ele, isso muda tudo. Ele, não, isso não muda nada. Ela falou, muda sim, inclusive muda o futuro do reino, porque óbvio que muda. A Celaena já falou, essas criaturas já são destruídas com fogo ou se decapitar elas, são perigosas, não é qualquer coisa que vai destruir elas. Então você me fala, por favor, aonde tá as torres, que a gente destrói e volta com a magia para tentar derrotar o rei. E ele não quer contar para ela. Gente, pelo amor de Deus, nossa, eu vou surtar com esse Cal. E vamos de quê? De atualização. Eu lembrei aqui de fazer o update, então, por enquanto, o vlog sai. Deixa eu colocar aqui. Tenho coisas para dizer. Não vou pegar ring light não, gente. Meu home office tá meio bagunçado. Então tá.
Eu parei naquela parte que eu tava muito revoltada com o Cal. Eu continuo revoltada com o Cal. Ai, gente, olha, pra mim não dá. O Cal, ele é muito chato, entendeu? Ele é muito babaca. E ele continua nessa de que, tipo, a Celina vai destruir tudo e que ela não pode, não sei o quê. Mas eles estavam lá no plano de resgatar o Aedion, né? O Aedion tava lá na masmorra, capturado e tal. E aí o rei ia dar a festa do aniversário do Dorian, que está possuído. E lá nessa festa ele ia executar o Aedion. E a Aelin fez um plano, o Erobin se intrometeu, mas ela fez um plano, tava com o Cal e os rebeldes ajudando também. E eu gosto muito, muito, muito desse capítulo que ela vai resgatar o Aedion, porque ela se junta lá com as dançarinas da Madame Florine, que ela inclusive treinou um tempo aí, fez umas aulas, tipo um balé, né? E aí ela entrou como parte das dançarinas, e no meio lá da dança elas jogam uma flor no chão que explode tudo. Ela vai e resgata ele. Só que o chato do Cal tinha pedido pra ela prometer que não ia tentar matar o Dorian. Mas aí ele não confiou na palavra da Celina, né? E foi até o Arobin, e o Arobin falou, ela vai tentar matar ele, fica de olho. E, dito e feito, ela foi, resgatou lá o Aed na hora que eles estavam saindo. O Dorian, né, que tá possuído, veio tentar capturar os dois. E aí ela meio que levantou a espada para cortar a cabeça dele, porque ela falou para ele, ela falou, Dorian, me dá um sinal de que você tá aí dentro pra eu não te matar. Porque, assim, na concepção dela, o mais libertador pro Dorian vai ser matar ele, porque ele tá possuído. Não tem outra forma de tirar o Volg, o demônio que tá dentro dele. Mas ela hesitou, ela, tipo, ao invés dela cortar direto a cabeça dele, ela ainda tentou, tipo, Dorian, me dá um sinal de que você tá aí dentro. E aí, nessa hesitação, a Nesrin, que tá de conluio com o Cal, atirou uma flecha, porque o Cal deixou ela lá de sobreaviso. Aí nisso o Cal ficou mais puto ainda, né? Porque ele já tava puto com ela e ela ainda fez o que ela prometeu que não ia fazer. Ai, gente, eu acho é pouco, porque eu super consigo compreender que pra ela, tipo, tem que matar, não tem o que fazer. A Darlan tá assolada com esses Vogue, com esses demônios, e o Cal já viu o que eles são capazes de fazer, porque o Cal, ele tá atuando ali com os rebeldes, tentando salvar o máximo possível de pessoas inocentes, porque o rei tá usando esse exército de demônios para pegar pessoas inocentes para criar mais demônios ainda. E aí o Cal com os rebeldes vai, salva essa galera, leva eles para onde tem que levar. Mas aí tá, o Cal e a Selena então estão assim, né, meio estremecidos. Ela já resgatou a Edion tá lá na casa dela. E eu não sei se eu já falei isso, mas a Lisandra, lembra da cortesã? Eu acho que eu não cheguei a falar dela nos outros vlogs. Lisandra é uma cortesã, né? Desde pequenininha ela foi treinada para isso e tal, mas ela e a Celina, elas sempre tiveram um embate, tanto por causa do Sam, tanto por causa do Erobin, elas eram inimigas e agora elas estão amigas, mas o Erobin não sabe. O Erobin usou todo o dinheiro que a Celina usou para se libertar, pagar para ele a dívida dela para se libertar ali dos assassinos, isso bem antes, não aqui. E aí, como uma forma de provocar mais ainda a Celina, ele pegou esse dinheiro e comprou a cortesã com o dinheiro da Celina. Então, na época, ela ficou assim, puta, indignada. Tipo, você usou o dinheiro que eu batalhei pra conseguir, pra comprar uma cortesã pra você. Tipo, claramente pra poder afrontar ela. E agora essa cortesã, o nome dela é Lisandra. Ela é posse do Arobin, o Arobin comprou ela. Mas ela foi até a Celina e disse que queria ajudar. Entregou uma carta do Wesley, que é o antigo guarda do Erobin, um dos guardas pessoais dele. O Erobin matou esse guarda porque ele tentou alertar a Celina que era uma armadilha quando o Sam morreu. E ao que parece não, a Lisandra estava apaixonada por esse guarda, e aí o Erobin matou o guarda, e ela ficou com muito ódio, ela já tinha muito ódio, e as duas chegaram à conclusão de que o Erobin, como sempre, manipulou tanto uma quanto outra para ficarem, né, uma contra a outra, para elas brigarem pela atenção dele. Aí agora elas estão
Aí agora elas formaram uma amizade, uma ajuda a outra. Antes ela não sabia que a Celina era alien, agora ela já sabe, já descobriu, já aceitou isso, mas ela tá trabalhando com a Celina agora sem o Robin saber. O que é uma grande tensão, né? Porque ela parece ser uma personagem muito promissora e eu fico com medo do Robin saber e fazer alguma coisa com ela. Mas enfim, as bruxas, a Menon e as 13 delas e as serpentes aladas estão lá no castelo do Duque. E tem uma menina lá que é a Elide, que ela é prima da Ailey. A mãe dela, dessa Elide, foi a responsável por dar tempo para ele fugir na noite que os pais dela morreram. E aparentemente essa Elide, ela estava perdida, sumida, dada como morta, mas ela tá ali nas montanhas do Duque. O Duque tá amando do rei, né, e aliado com as bruxas, tá criando lá mais coisas horríveis, mais exércitos, e a Elide tá lá acorrentada porque o irmão do pai da Elide sequestrou essa menina na esperança de conseguir, né, alguma coisa depois ali da guerra, e se aliou ao rei. Então ele foi um traidor da própria família, né, na época lá que o rei acabou com a corte de Terracem e prendeu a própria sobrinha para usar ela depois. Então a Elide tá ali. Só que ela tá tentando uma maneira de fugir. Ela tem um problema no pé. Da primeira vez que ela tentou fugir, ela tá acorrentada, mas ela tá tentando fugir dali. Só que a única forma de chegar, né? Eles estão muito no alto. A única forma de chegar é através do vagão que leva comida lá pra eles. Então ela tá tentando fugir dentro desse vagão. Só que ela não sabe ler. E aí ela vai no quarto da Menon pra tentar ler os mapas que estão lá. E a Menon descobre ela. E a Menon tem garras de ferro, né? Então ela segura aqui na Elide e sai sangue. Ela percebe que o sangue da Elide é azul e o sangue das bruxas é azul. E descobre-se que a Elide tem essa ascendência bruxa. A mãe dela que morreu, que ajudou a Selena, né, a fugir no dia, a Lady Marion, era bruxa. E agora a Menon deu uma seguinte opção para Elide: ou você tá do nosso lado, ou você tá do lado do seu tio. Qual você escolhe? Ela escolheu, mesmo morrendo de medo, ela tem muito medo das bruxas, ela não quer aceitar que ela tenha isso, essa ascendência dentro dela, e ela até desconfia que talvez o tio dela até saiba também, por isso que ele prendeu ela com corrente, né, no pé, que é a única maneira de segurar as bruxas, de travar meio que o poder delas. E aí a Elide agora então tá do lado das bruxas e vamos ver se ela vai conseguir fugir. A Caitlyn também está ali, aparentemente possuída, tá nessa montanha ali com o Duque. O Duque faz horrores com ela, assim. A Menon já percebeu que o Duque tá maltratando a Caitlyn desde sempre, né? E ela tá ali, parece que ela não tá dentro do corpo, assim. Ela tá sempre nos cantos, mas ela nunca fala nada, ela está claramente possuída. E as próprias bruxas já perceberam que ali tá acontecendo uma coisa muito horrível, nem elas querem fazer parte disso. A própria Menon já brigou com a Asterin, que era a bruxa imediata dela, né? Elas são 13. A Asterin, ela era a segunda no comando, e aí a Asterin já tá começando a questionar também. A própria Menon, no fundo, tá começando a questionar. O Duque e o tio da Elide, né, que é um lorde, eles pediram um destacamento de bruxas para fazer um cruzamento ali entre bruxas e demônios, e aí as próprias 13 estão meio assim com a Menon, porque a Menon não pode questionar a avó, que é a matriarca. Mas o que o Duque tá pedindo é demais até para as bruxas, assim, porque elas têm um código ali referente a crianças, as bruxas para elas, bruxas bebês, né, e bruxas grávidas, são sagradas, e o Duque tá pedindo para tipo usar bruxas para procriar e para fazer o que ele quiser com esses supostos bebês, né? Então as bruxas estão meio assim, mas não pode questionar a Menon. Então é um processo também que a Menon tá passando. Porque lá no outro livro, uma outra bruxa de um outro clã falou para ela: vocês não são más. As matriarcas de vocês que estão transformando vocês em más. Quem falou isso para ela foi uma bruxa Crochan, porque tem três clãs. E aparentemente as Crochãs não são assim malvadas, sem almas e tal. E a Menon, toda hora isso volta na cabeça dela. É tanto que ela é mais apegada ao Abraxos agora. O Abraxos, apesar dele ser uma fera alada, ele não é cruel, tão cruel quanto os outros. É tanto que ele se afeiçoa a Elide. Ele, tipo, olha pra Elide, ele é uma criatura, né? Mas ele, tipo, olha pra Elide e fica olhando pras correntes dela como se estivesse falando pra Menon: isso tá errado. E eles têm uma ligação.
E aí, tá, a gente volta pra Darlan. O Cal contou finalmente pra Celina como que ela vai libertar a magia, que é quebrando a torre do relógio, né? Ela ainda não sabe como ela vai fazer isso. E aí, do nada, chega ele, o Rovan. Rovan não aguentou ficar longe da Selena, viajou, tá ali em Adarlan. Só que o Aedion, desde pequeno, ele estava prometido para Celina na seguinte questão: ele iria fazer um juramento de sangue, então ele ficaria ligado a ela para sempre, seria o servo dela, ajudaria ela, seria aquela pessoa, tipo, o braço direito dela, desde criança. Só que aí o rei acabou com a corte, aconteceu aquilo tudo, a corte se desfez, a Celina achou que tinha todo mundo morrido, o Aedion começou a trabalhar para o rei, mas tudo mentira, ele tava, né, ele tentou um jeito de conseguir estar vivo e ao mesmo tempo manter a corte, porque ele sempre acreditou que a Selena estava viva e que ela iria voltar. Vou chamá-la só de Aelin agora, porque ela já se refere a ela mesma como Aelin. Ele sempre acreditou que a Aelin iria voltar. Só que lembra que antes de ir para Doranelli, a Celina fez esse pacto de sangue, na verdade lá em Doranelli, com o Rovan. Pois é. Quando o Rovan voltou, tipo, a Celina e o Aedion se dão super bem e tal. Eles contaram tudo que aconteceu, se perdoaram, se desculparam. Só que a Aelin escondeu dele que ela tinha feito um juramento de sangue com o Rovan, até porque ela achava que ele estava morto. O Rovan chegou, aí ficou os dois meio assim, né, brigando por território, brigando pela Celina e tal, aquela coisa de férico. Aí o Rovan acabou soltando e foi nessa parte que eu parei. O Aedion ficou puto, porque, né, era pra ele fazer o juramento e ele se sentiu traído. Mas aí a Celina falou pra ele: pode parar de dar show, porque eu nem sabia que você tava vivo, você também não sabia o que ia acontecer. Até onde todo mundo sabia, você tava trabalhando pro rei, não tinha como ninguém saber, até porque ele era chamado de puta de Adarlan, né? As pessoas achavam que ele tinha virado a casaca mesmo e estava trabalhando para o rei, mas na verdade ele estava agindo como um agente duplo, só que ninguém sabia. E agora parou aí, ele ficou puto, o Rovan voltou, o Cal tá estremecido ainda com a Celina, e agora acho que o próximo passo é eles derrubarem a torre. E o Dorian tá lá possuído. Eu tô gostando muito, tá em um ritmo assim muito intenso, tem bastante coisa acontecendo e até que enfim não tá uma coisa parada, até porque eu tinha falado, né, no último vídeo do Herdeira do Fogo, que ele terminou com um gancho para acontecer muita coisa. Tem muita coisa aqui para ser resolvida. O Arobin, ele ajudou a Aelin a resgatar o Aedion, só que em troca ele pediu um demônio desse, porque ele quer estudar, né, essas criaturas. Ele quer usar como vantagem, né? Não sei o que ele quer fazer, ele não explicou ainda, mas ele pediu um. Então a ele ainda precisa capturar um para levar lá pro Arobin. O Arobin contou aonde ele enterrou o Sam. Ele continua fazendo esse joguinho mental com a Aelin, mas agora ela já tá mais ligada, já tá mais esperta, mas ele ainda assim é muito perigoso. Então, assim, tá acontecendo bastante coisa. Eu parei aqui com a Aedion saindo assim puto e agora vamos ver qual vai ser o próximo passo e aí eu volto aqui para atualizar. Meu Deus, trago atualizações e acabei Rainha das Sombras. Nossa, uau, finalmente parece que essa série deu um up a partir desse livro aqui, que eu amei. Nem sei se eu vou conseguir cobrir tudo que aconteceu aqui. Ai, que pesado. Vou apoiar aqui. Nem sei se eu vou conseguir cobrir tudo que aconteceu nessa parte do livro, né? Nessa atualização. Porque foi muita coisa e foi um ritmo muito intenso. Eu tô, ó, real time aqui tentando colocar a ring light. Vamos... Gente, eu nem me arrumei pra gravar esse vídeo. A situação vai ficar um pouco complicada que eu tô assim, ó. Estava ali trabalhando, mas eu vou parar aqui para fazer a atualização, porque eu tava tentando colocar o post-it aqui para ver se eu lembrava algumas coisas, mas eu vou da minha cabeça mesmo de onde eu parei da última vez, que foi o Aedion ficando nervosinho porque ele não tinha feito o juramento de sangue com a Aelin. Mas ele aparentemente superou isso. Aparentemente não, ele superou e ele e o Rovan ficaram amiguinhos. Mas uma coisa que eu quero falar... Ai, gente, desculpa, mas eu tô shippando muito a ele com o Rovan. Ai, meu Deus do céu, que casal, que casal.
ela, assim, pra mim, ela deu uma estabilizada. Não foi depois do roubo, não. Ela deu uma estabilizada pela ordem que as coisas foram se sucedendo, né? Eu queria lembrar aqui os pontos importantes, que foi: a Lisandra é uma metamorfa. Ela consegue assumir qualquer forma, consegue ser qualquer pessoa, virar qualquer animal. E ela disse que não contou antes porque pessoas que têm a magia como a dela são até mais caçadas do que as pessoas que têm a magia, digamos que normal. Mesmo os feéricos, mesmo todos, assim, não são tão caçados quanto os metamorfos. Outra coisa, antes de destruir a Torre do Relógio, eles traçam um plano para matar o Arobin. Por quê? O Arobin, ele só atrapalha, ele tem essa obsessão com a Ailey, e eles precisam pegar o amuleto, né, que tá lá com ele, que é a terceira chave, e que sempre esteve na família da Ailey. Então, o Arobin já queria que a Ailyn pegasse um demônio, né, um Volg para ele. Ele falou que queria estudar e que ele precisava de um, e que em troca ele ia ajudar ela a entrar lá para salvar a Edion, lembra? E ele ajudou e chegou a hora dela cumprir a parte dela no trato com ele. Então, ela traçou um plano meio que da cabeça dela, mas com a Edion e o Rovan e a Lisandra juntos. E aí, o Arobin convidou eles para jantar lá um belo dia, falou que queria conhecer os novos amigos dela. Mas, na verdade, ele queria dar uma olhada no Rovan mesmo, para ver se o Rovan apresentava perigo, nananã. E aí, ele fez toda aquela gracinha lá de pedir para ela ir cheirando a um óleo lá que ele gostava. Toda aquela obsessão que ele tem com ela. E aí ela foi toda linda, maravilhosa. E chegando lá, ela conseguiu capturar esse demônio pra ele. E aí, quando ela chega lá na casa dele, eles jantam e tudo. Mas o Arobin, ele tinha planejado uma coisa já pra ela. Por quê? Ele sabia que a pessoa ficava possuída caso ela tivesse o anel. E aí ela levou o demônio lá pra dentro da casa dele, e esse demônio tinha um anel. Aí ele pediu pra ficar um tempo a sós com ela, e é um momento muito tenso, porque você realmente acredita que ela ficou aprisionada. Ele pegou e pediu para dar um último abraço nela, pegou na mão dela e enfiou o anel para tentar escravizar ela, ou seja, ele ia trair ela até o último minuto. Mas ela já estava esperta. Ela já tinha combinado antes com esse demônio, que era o demônio não estava tão possuído assim, e aí ela combinou que mataria a pessoa que estava lá dentro, né? Porque o demônio, quando ele possui a pessoa fica tão louca que ela prefere a morte do que continuar vivendo daquela forma. E aí a Aileen combinou com a alma da pessoa que estava ali dentro, né? Com a pessoa, no caso, que era para ela enganar o Arobin quando ele começasse a fazer as perguntas, e ainda já prevendo o que ele poderia fazer, ela cortou o dedo, né, desse demônio com o anel verdadeiro, substituiu por um anel falso, e aí a mão que estava sem o dedo ela deixou com luva. E ele, na agonia, na pressa, né, de pegar o anel, ele nem olhou para outra mão, não fez ele tirar a luva, até porque não tem sentido você pedir para alguém tirar a luva, né? E tentou colocar esse anel nela. E aí, essa cena é muito boa, porque você realmente pensa que ela ficou escravizada por ele. Aí você pensa, não é possível, a essa altura do campeonato ele conseguiu fazer isso. Mas não, eles vão embora pra casa, ela finge na hora, aí ele põe o anel nela e fala assim, fala que me ama, faz umas coisas aí pra mim, tentando ver, né, se ela responde ele, e ela finge, inclusive, aí ele fala, vai pra casa, finge que tá tudo normal, não fala nada com ninguém. E aí ela vai, assim, aí é aquele momento de tensão, porque o Rovan sabe parte do plano, mas o Aedion não. Então a Aedion ficou morrendo de medo, né, que ela tivesse sido escravizada também, que ela ia ficar igual Dorian lá, possuída, e acabou os planos. Mas aí não, ela fez essa enganação porque ela falou que queria ver até onde ele ia. Ela tem uma síndrome também de, tipo assim, de não querer, ela não queria ao mesmo tempo matar ele, porque ao mesmo tempo que ela tem ódio do Arobin, ela também tem gratidão, porque foi ele que salvou ela, mesmo ele tendo transformado ela numa assassina, foi ele que cuidou dela, mesmo tendo interesses, enfim, é uma relação complicada. Mas aí, antes, né, antes do jantar, ela passou um bilhetinho pra Lisandra falando que era pra ela acabar com ele à noite, e escreveu assim, ele é todo seu. Aí a Lisandra foi e cortou o pescoço dele. E aí depois disso, nossa, acontece muita coisa, só ladeira abaixo, e aí eu vou tentar resumir. Antes de destruir a Torre do Relógio, as bruxas estão lá em Morat, né, esperando as ordens do Duque, mas aí a Menon começa a Menon tá assim,
ela ainda é bruxa, ela ainda é má e tudo, mas ela tá vendo que ela tá sendo manipulada e ela não quer ser daquela forma. Entre outras coisas que acontecem entre ela e o clã dela, ela começa a proteger a Elide. E ela descobre que a Elide tem sangue de bruxa. Eu não lembro se eu falei isso nas atualizações para trás, mas ela começa a proteger a Elide. Só que antes da Aileen, que tá lá em Adarlan, explodir a torre, a avó dela marcou um encontro onde ia estar presente o rei, a avó, todas as 13 tinham que ir pra lá, porque ela ia apresentar uma nova arma, a avó da Menon, no caso. E aí, ele ia explodir a torre, só que a Lisandra é sequestrada. E o Arobin, ele é tão safado que ele deixou uma última carta na manga. Ele já tinha escrito uma carta que, caso ele morresse, era para investigar a linhagem da Lisandra. Então ele provavelmente sabia que as duas tinham virado amigas e ele sabia que ela era uma metamorfa. Então avisaram lá no castelo e o rei, ele tá escravizando pessoas que têm alguma dose de magia, quanto mais melhor, porque para criar o exército que ele precisa fazer esse cruzamento com pessoas que têm algum tipo de magia na linhagem, no sangue. E aí a Lisandra é sequestrada. E supostamente eles estão levando a Lisandra lá, né? O rei tá levando a Lisandra presa nesse encontro com as 13, que é para as 13 levarem a Lisandra lá para onde elas estão com o Duque. E ao mesmo tempo encontrar a avó delas para ela apresentar a nova arma. E aí os planos de explodir a torre têm que ser adiados para eles irem resgatar a Lisandra. A Lisandra agora faz parte do círculo ali deles, faz parte da corte, né? Então eles não podiam deixar que ela fosse. E aí eles vão lá para poder resgatar ela e eles descobrem que a matriarca tá fazendo uma nova arma. Ao mesmo tempo, a Menon descobre que talvez o Dorian ainda esteja ali dentro, ele não tá 100% possuído, porque o Cal falou o seguinte: se eu tiver a oportunidade, eu vou matar ele, porque é a misericórdia, a única misericórdia que a gente pode dar para ele. E aí ele concordou. Eles conseguem resgatar a Lisandra e tem uma luta espetacular da Menon com a Aelin. Só que ao invés da Aelin matar a Menon, ela acaba salvando a bruxa, porque no momento que ela estava caindo lá pelo precipício, depois da luta que elas tiveram, a Asteren gritou muito alto, assim, tipo, pedindo pelo amor de Deus para alguém salvar a Menon para ela não morrer. E antes disso, o Rovan já tinha levado uma flechada e a Aelin ficou com muito medo de que ele morresse. E aí, na hora, deu uma coisa nela e ela pensou: nossa, o mesmo grito que a Asteren, né, que foi a outra bruxa, deu quando ela viu a Menon caindo, foi o grito que eu dei quando eu vi o Rovan tomando a flechada. Então ela é importante para uma pessoa e eu vou salvar ela. E aí ela salva a Menon, mas a Menon fica com esse sentimento de que deve alguma coisa para ela, esse sentimento de gratidão. E aí tá, eles vão embora para poder explodir a torre do relógio. Uma informação importante: a Elide não sabe que a Aelin está viva. Ela acha que a rainha morreu, mas ela tem esperança de que a rainha vá voltar. Só um PS. Então eles voltam, traçam o plano de explodir a torre. E minutos antes de colocarem o plano em ação, tem uma comoção na cidade porque alguém espalhou um cartaz escrito com sangue. Era um recado para ele, que em resumo dizia que o príncipe ainda estava lá dentro, porque a Menon sacou que o Dorian ainda estava resistindo. Essa seria a forma de pagar, né, a dívida para ele, dela não ter deixado ela morrer lá nos escombros. E aí o plano todo muda em cima da hora, porque antes o plano era entrar, matar o rei, matar o Dorian, explodir a torre do relógio e voltar com a magia. Só que agora eles iam ter que dar um jeito. Então eles entram. Pra ele entrar no castelo, ela finge pela última vez que ela é a Celina. E aí, para passar pela porta, ela fala assim: olha, avisa o rei que a campeã dele voltou, e voltou trazendo um prisioneiro, que é o Cal. Ela finge que capturou o Cal, e aí, na conversa com o rei acaba falando que já sabia, que descobriu, né, que ela era ele no caso. Só que enquanto os dois estão lá, o Rovan e o Aedion estão lá embaixo tentando explodir a torre pra magia voltar. Só que muita coisa dá errado. Eu acabei não comentando, mas o Lorcan, que era um dos guerreiros que viviam com o Rovan lá em Doranelli, quando ele ainda era jurado da Maeve, ele veio pra cidade. Primeiro ele veio a mando da Maeve atrás do Rovan pra matar a ele. Depois ele falou que não queria matar ela, ele queria reunir ele mesmo as pedras para impedir que a Maeve usasse, porque ele tinha certeza que ela ia destruir tudo. E na visão dele, isso era uma proteção, porque ele é juramentado a ela, então ele tem que proteger ela. Então lá na hora da torre, ele teve uma confusão com a Aelin,
E lá na hora da torre, na hora de explodir, eles foram atacados. E aí tem uma luta lá, o Lorcan ajuda eles, mas aí tudo atrasa para a torre ser explodida. E é nesse momento que o rei fala que já sabia que a Celaena era a Aelin, que ele descobriu. E ele coloca o Dorian pra matar ela. E ela não sabe como vai fazer pra tentar ali acessar o Dorian. E aí ela sai correndo e ao mesmo tempo o Cal fica lá com o rei. Mas quando ela sai correndo, ela coloca o olho, aquele olho que ela usa no pescoço, o olho de Helena, no bolso do Cal, pra tentar proteger ele de alguma forma. E aí ela e o Dorian acabam lutando, o Dorian dá uma facada nela. Ela tem um anel que a pessoa que usar esse anel não pode ser possuída. Ela acaba escorregando esse anel pro dedo do Dorian e ele começa a voltar. Mas é aí que nesse momento o rei alcança os dois e aí ele diz que matou o Cal. E o Dorian escuta e fica assim, louco, e ele começa a jogar o poder contra o próprio pai e acaba quebrando o anel do rei. E aí que tem um plot twist, porque o rei também estava possuído. O rei nunca foi aquele tirano, ele estava também possuído, e quem fez isso com ele foi o Duque. O Duque tá querendo usar as pedras para despertar o Senhor da Morte, que é o Eravan. E há muito tempo atrás, o Duque foi com o rei nessa catacumba tentar despertar o Eravan. O rei falou que não ia aceitar isso e o Duque escravizou ele. Então todo esse tempo o rei estava possuído, mas o Dorian fica com medo dele estar mentindo e mata o pai. E nesse momento a Aelin une o poder dela com o do Dorian. Eles explodem o castelo de vidro inteirinho e para esses vidros não matarem toda a população lá embaixo, matou um pouco de gente dentro do próprio castelo. A Aelin derrete todo o vidro com o poder dela, os dois acabam se esgotando, mas o castelo de vidro é todo destruído, o rei morre. A Aelin vai até a cidade e fala que o rei tá morto, que agora o Dorian vai assumir, que ninguém mais pode ser escravizado. Aí ela diz que ela é a rainha de Terracem, Aelin Galantinhos, e que até segunda ordem o controle da cidade está com ela, e aí ela vai embora e passam-se 3 dias até as coisas começarem a assentar. E aí, depois que as coisas assentam, né, o rei realmente, supostamente, ele estava mesmo possuído. Lá em Morat, a Caitan explode tudo. A Caitan também arranjou uma forma de lutar contra o demônio que estava dentro dela, porque a Caitan, ela estava sendo usada, né, ela tem um poder de fogo das sombras. E lembra da Caitan? Ela era aquela cortesã lá no primeiro livro que também ficou contra a Celaena, né? Na época ela era Celaena e ela queria se casar com alguém nobre, mas ela acabou tendo que se casar com o Duque fez ela de escrava também, enfim. E aí lá ela decide que ela vai explodir tudo, mas ela vai dar um tempo pra Menon, pras bruxas e pra Elide fugirem. Porque quando a Menon começou a sacar que tinha coisas muito erradas, muito piores do que ela lá, além de proteger a Elide, ela em alguns momentos tentou conversar com a Caitan. A Elide ajudou a Caitan várias vezes e a única coisa que a Caitan pede é pra Elide pegar a pedra que estava dentro do braço dela, ela estava sendo escravizada com uma pedra, e entregar na mão de Celaena Sardote. Lembra que eu falei que a Elide não sabia se a Aelin estava viva ou não? A Elide conhece a Aelin por Aelin, a rainha. A Caitan diz pra ela, entrega essa pedra somente na mão da Celaena Sardote e fala pra ela se lembrar da promessa que ela fez pra mim. Isso foi lá na competição, quando a Caitan foi presa e a Celaena foi lá como Celaena tentar ajudar ela, deu um cobertor, porque a Caitan ficava falando, olha, não tá legal, eu tô ouvindo asas batendo, eu tô com muita dor de cabeça, esse anel tem alguma coisa de errada. E aí ela foi presa, né, foi pro calabouço, o Duque traiu ela pra ela ser presa, e a Celaena deixou esse cobertor com ela e ela falou, olha, eu vou vingar todo mundo, eu te prometo, eu vou matar ele. Então, nesse momento, antes de explodir tudo, a Caitan dá a pedra na mão da Elide e fala, só entrega pra Celaena Sardote. Só que a Elide não sabe que a Celaena é a Aelin. Então, aí elas fogem, a Caitan explode tudo, mas dá tempo delas fugirem. A Menon deixa a Elide lá no meio da floresta e fala pra ela, vai pro norte, vai pra Terracem, procura sua rainha. Só que a Elide tá com isso na cabeça, que ela precisa cumprir o último desejo que da Caitan, que é entregar a pedra pra Celaena Sardote. Então, vai haver um desencontro, né? Mas aí, a Menon e as bruxas, elas fizeram as pazes, até as bruxas estavam brigadas também,
também entre elas. A Asterin contou uma história muito triste que a avó da Menon fez, sabe? Uma coisa muito tensa. E aí a Menon agora, de uma vez por todas, ela quer ficar não é que ela quer ficar do lado do bem, mas ela não quer ser mais manipulada, ela não quer mais obedecer cegamente à avó dela. E pra completar, parece que ela tá apaixonadinha pelo Dorian, porque ela volta, né, pra Darlan com a Abraxos, a serpente alada dela, e fica lá de cima olhando o Dorian dormir. E aí o Dorian um belo dia acorda e vê ela lá e, tipo assim, dá um aceno. Mas aí, aparentemente, eu digo que ela tá aparentemente apaixonada por ele, porque ela pergunta pra Asterin como que era amar, como que era, porque a Asterin contou que ela já amou um humano, que ela teve inclusive uma filha, mas a filha nasceu morta, nananã, várias coisas. E aí ela pergunta pra Asterin como que era amar. Então, aparentemente, ela tá apaixonada pelo Dorian. E aí terminamos o livro com a corte indo para Terra 100, né? E lembrando que a Lisandra não ia fazer parte da corte. Era para Lisandra ter saído da cidade com a Evangeline, que é a menininha que ela supostamente pegou para criar, pra menina não ter que virar prostituta. Mas na hora da briga, na hora que eles explodem a torre que a magia volta, a Lisandra vem para ajudar eles em formato de lobo, e aí ela que define a coisa toda. Quando o Rovan e o Aegon estão lá sendo praticamente massacrados, tentando explodir a torre, quem ajuda eles é a Lisandra. E aí a gente termina então com eles indo pra Terra 100, e a última visão que ela tem, que a Aelin tem antes do livro terminar, é do castelo de Terra 100, da cidade, né, onde ela viveu. E assim terminamos o livro. Eu vou falar uma verdade, eu gostei muito mais desse aqui. Eu falei, né, gente, tinha muita coisa pra acontecer. Se não desenvolvesse nesse aqui, não ia desenvolver mais. Porque o jeito que acabou a Herdeira do Fogo, com um monte de coisa pra resolver aqui, e o jeito que acabou esse também, porque agora começa uma nova era, né? Ela tem que voltar pra Terra 100, ver se as pessoas vão aceitar ela, ver se o rei tava falando a verdade, se o Duque realmente é o vilão, se realmente vão despertar o Eravão ou não, o que vai acontecer. Agora ela é a rainha, mas o Dorian também ficou como rei. Eu esqueci de falar. O Cal, ele perdeu o movimento das pernas, então ele vai ter que ir com a Nesryn lá pra Torre Sesme, pra um outro lugar, pra ver se conseguem curar ele. O Rovan tentou, né, fazer o que ele pôde. Era pra ele ter ficado todo paralisado, mas com a ajuda do Rovan ele ficou paralisado só da cintura pra baixo. Então agora ele precisa dar um jeito de se curar, porque o Dorian já nomeou ele como mão do rei, mas ele precisa ir pra lá primeiro pra se curar. Então ainda tem muita coisa pra acontecer. E aqui o ritmo foi intenso desde as primeiras páginas. Não foi como nos outros livros, que só a partir da parte 2 que o negócio começa a ficar bom. Aqui eu tentei resumir o máximo possível, senão também o vídeo ia ficar enorme. Mas acontecem muitos pormenores, sabe? Tem muitos detalhezinhos, muita coisa interessante, muita coisa legal. Então, assim, eu espero que mantenha esse ritmo, porque aqui foi realmente uma fantasia de respeito, sabe? Tem muitos personagens, mas a gente consegue se apegar a eles, a gente consegue se apegar ao que tá acontecendo, sabe? A gente vê ali a corte sendo reerguida, a gente vê a Aelin finalmente fazendo o que ela nasceu pra fazer, que é ser rainha, que é comandar, que é executar os planos. Quando ela tem que matar, ela mata, quando ela tem que chorar, ela chora. Ela tá toda apaixonadinha pelo Rovan também, e eu tô gostando muito mais do Rovan aqui. Eu não lembrava que eu gostava tanto dele assim. Consegui ficar com uma peninha do Cal também, porque, né, coitado, depois da que eu dei aquela estressada com ele aqui no início, ele até que melhorou. Ele queria de qualquer jeito salvar o Dorian, e acabou salvando, né? E pra isso, ele também tava meio confuso com os sentimentos dele pela Aelin. Ele não conseguia aceitar direito o que tinha acontecido com ele mesmo, né? Que ele agora tinha perdido tudo e que as pessoas ao redor dele eram feéricas e magia, aquela coisa. Então, assim, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro aqui. Eu só não vou começar o próximo agora, porque hoje já é dia 12 de dezembro e daqui a pouco é Natal, tem aquelas coisas, festividades, fim de ano. E eu vou deixar mesmo pra 2023 pra eu encerrar essa série. Talvez eu até leia a Torre do Alvorecer. Eu fiquei com um pouco de pena do Cal, eu vou confessar.
porque depois ele acabou ficando mais maleável. Ele acabou aceitando as coisas como são e para tentar, sabe, salvar o amigo a todo custo por um bem maior, sabe? Acabou aceitando que se a magia tava ali, vamos fazer o quê? Acabou aceitando que ele queria mesmo era a felicidade da ele, não importa com quem ela estivesse. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu amei demais Rainha das Sombras. Espero que mantenha, né, o ritmo até o final. Tô gostando muito, quero continuar. Por enquanto eu não tô vendo muito do que a galera falava, assim, as polêmicas, né, envolvendo esse livro, envolvendo a ele, envolvendo algumas outras questões aí. Eu particularmente estou gostando. É difícil quando uma série fica boa só em determinado momento, porque parece que você teve que passar por tudo aquilo pra chegar em uma parte só boa. Porque aqui a gente tá já no 4º volume, ainda teve um extra aqui no meio, que é o A Lâmina da Assassina. Mas assim, a série como um todo, no final desse projeto eu vou fazer um vídeo, né, de veredito, mas a série como um todo, ela não é ruim, ela oscila, tem seus altos e baixos, mas esse livro aqui, na minha opinião, até agora, ele é um dos melhores, assim, da série regular. Eu gosto muito da Lâmina da Assassina, mas esse aqui realmente ganhou o meu coração até agora. Me conta aí qual que vocês preferem, se vocês também acharam isso de Rainha das Sombras. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E se você ainda não deu like nesse vídeo, dê por favor, que eu consegui concluir o vlog inteiro. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais, que lá eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, principalmente no Instagram. E até o próximo vídeo.